Estou muito contente de poder estar com vocês nesta manhã, do Santo Dia de Deus, para estudarmos a sua palavra. Queremos buscar a Deus, buscar o discernimento do Espírito para compreender o tempo em que vivemos à luz da sua palavra. Deus tem inúmeras revelações, mensagens para nos comunicar, e num tempo de crise a nossa mente busca por essa instrução, por essa luz divina. E eu espero que você nesta manhã possa compreender um pouco mais daquilo que Deus tem revelado para nós na sua palavra. Nós estamos em um contexto em que as pessoas estão sensibilizadas com a crise, com a enfermidade, com a difusão do coronavírus e, além dele, de muitas outras coisas. É um momento em que o mundo percebe uma situação dramática e muitas pessoas se voltam então para a palavra de Deus. Muitos estão especulando sobre o que vai ser o desdobramento desta crise. Algumas pessoas acham que ela pode ser o início de uma grande guerra, que começa com uma guerra biológica, uma guerra entre as nações, uma guerra em que o mundo poderá ser destruído. Outras pensam que ainda mais cedo ou mais tarde, alguma bomba, alguma coisa terrível poderá acontecer ao mundo, trazendo fim às condições de vida na terra. Bem, Jesus disse que haveria guerras, terremotos, epidemias, porém estas coisas não seriam ainda o fim. E em Mateus 24, verso 14, ele diz que a pregação do Evangelho marcaria o momento final da história deste mundo para o início do reino de Deus. Em Lucas, ele também dá diversos sinais e para aquela geração de Jerusalém, de Judá, no seu tempo, Jesus disse que o cerco de Jerusalém seria o sinal do fim e da queda daquela cidade. Mas quanto ao mundo, ele não falou acerca de um sinal específico em Lucas, assim como temos em Mateus a pregação do Evangelho. Portanto, queremos refrisar as palavras de Cristo em Mateus, de que as crises desencadeadas pelas atividades humanas neste mundo não trazem o fim. Portanto, você que está preocupado nesta manhã, durante esta crise, com as coisas que acontecem no mundo, ao nos voltarmos para a palavra de Deus, devemos ter a segurança de que este mundo está nas mãos do Senhor. Ele pertence ao Senhor porque foi Ele que o criou e Ele zela pela sua criação. E Ele naturalmente lamenta que a criação esteja sob o peso do pecado, da corrupção, da degradação, mas Ele tem um plano e Ele tem uma agenda no seu plano de salvação para libertar este mundo de forma definitiva. E nós aguardamos por esse momento. E nesta manhã, diante desse contexto de crise em que estamos, nós queremos ler a palavra de Deus sobre este tema. Terminará o mundo com uma guerra biológica, uma guerra entre nações? Não, o Evangelho disse claramente. Então, qual é a grande batalha que nos aguarda para o último capítulo da história desse mundo? Então, o Apocalipse nos fala do grande Armagedon. Essa palavra se tornou bastante conhecida, popular, e até nos meios de comunicação, no cinema, na literatura, nós podemos encontrar referências ao Armagedon. E tantas referências levam as pessoas a não entender exatamente aquilo que a Bíblia quer dizer. Então, nesta manhã, nós queremos voltar para Apocalipse capítulo 16 e ler o que a palavra de Deus tem para nós acerca da última grande batalha. E eu quero dizer então para você que o que João viu na ilha de Patmos acerca da última batalha não é uma batalha entre nações, não é uma batalha de guerra biológica ou de armas nucleares, mas uma batalha de natureza religiosa. Sim, este mundo estará se posicionando então definitivamente no Armagedon, do lado de Deus ou do lado contra Deus. Então, em cada batalha é importante que você escolha o lado certo. E o Apocalipse nos indica que o lado certo no Armagedon é o lado de Cristo, porque este é o lado vencedor. Cristo é o Senhor, desde a sua ascensão, segundo Apocalipse 5, ele assume o trono da glória. E de lá ele governa a sua criação. E então ele virá para estabelecer definitivamente o seu reino sobre esta terra. E aqueles que estão do lado de Cristo experimentam, portanto, a vitória com ele, porque na cruz ele já conquistou esta vitória. Então, convido você a ler comigo em Apocalipse capítulo 16,
os versículos 12 a 16. Aqui está um relato do Apocalipse acerca do Armagedon. Então, Apocalipse 16, 12 a 16 diz assim: derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. E o verso 13 então diz: então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Porque eles são espíritos de demônios que operam sinais e se dirigem aos reis do mundo inteiro, a fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E o verso 16 então diz: e então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Bem, João fala da batalha do Armagedon dentro do contexto da sexta praga. Porém, a sexta praga ocorre após, evidentemente, as 5 primeiras, que tomam lugar após o fechamento da porta da graça. Ou seja, termina o tempo de salvação, de oportunidade, e então as pessoas precisam tomar a sua posição antes disto. No entanto, quando o tema do Armagedon é introduzido, João escreve no versículo 13 assim: então vi sair da boca do dragão, da besta e do falso profeta, 3 espíritos imundos. O que são esses 3 espíritos imundos? Vamos nos concentrar neste ponto, para nós entendermos do que se trata de fato a batalha do Armagedon. Então eu peço que você coloque a imagem aí, onde está os 3 espíritos imundos, no texto que lemos em Apocalipse 16, verso 13. Então você pode avançar para a imagem discipulado e Armagedon, os 3 espíritos. Muito bem, João diz que os espíritos são semelhantes a rãs. E isso é uma expressão um pouco intrigante, porque se você conhece uma rã, sabe muito bem que ela não deve ter nada a ver com um espírito. E se você já tivesse visto um espírito também, dificilmente ia dizer que ele parece uma rã. Então, o que João quis dizer com esta expressão dele, né, essa comparação que ele fez entre os espíritos e as rãs? Muito bem, aí está a imagem correta. As rãs são impopulares na Bíblia. Na verdade, elas são mencionadas só aqui em Apocalipse 16 e no contexto das pragas no Egito. Então, como são mencionadas apenas nesses 2 momentos, quando João faz essa comparação, é como se ele quisesse dizer que quando ele viu aqueles espíritos, ele se lembrou da praga das rãs no Egito, porque esta é a única referência às rãs no contexto bíblico. Então, os 3 espíritos são relacionados tradicionalmente pelos protestantes, e especialmente pelos adventistas do 7º dia, com 3 entidades principais. Primeiro, o dragão é uma referência ao Império Romano. É uma referência também ao diabo e Satanás, mas como um poder histórico, o Império Romano. A besta é uma referência ao Império dos Papas, na Idade Média, e a segunda besta é uma referência ao Império Americano. Mas os espíritos que saem destes símbolos, né, dragão, a besta e o falso profeta, então deve ser uma referência às religiões que emergem desses poderes históricos. E então nós temos o paganismo e espiritualismo em conexão com o Império Romano, o cristianismo nominal em conexão com o Império dos Papas e o protestantismo secularizado em conexão com o Império Romano. Mas o que tem a ver esta expressão, então, semelhantes a rãs, que é a comparação que João faz para os 3 espíritos? Muito bem, alguns estudiosos do Apocalipse, como Gregory Bill, John Paulin, nos ajudam a decifrar esta questão. Então, o Bill, por exemplo, diz assim, esse é um grande comentarista evangélico, ele diz: a referência aos magos indica que as rãs no Apocalipse representam uma obra persuasiva de falsificação, a fim de levar as pessoas a aderir a uma falsa religião nos últimos dias. Muito bem, então aqui está uma chave interpretativa importantíssima no Apocalipse. No Egito, a praga das rãs foi a terceira e foi a última que os magos conseguiram imitar, falsificar.
Então ali Moisés e Arão faziam as obras de Deus e os magos imitavam esta obra, tentando persuadir o faraó contrariamente à influência de Moisés. Muito bem, quando João compara os espíritos às rãs, é como se ele dissesse que esses espíritos farão uma obra de falsificação, de imitação, na mesma linha, né, do trabalho que os magos faziam no Egito. Depois John Paulin vem e faz o seguinte comentário, ele diz: os 3 demônios em Apocalipse 16 devem nos fazer lembrar dos 3 anjos em Apocalipse 14. Porque veja, se há uma obra de imitação e falsificação, é porque existe uma obra verdadeira que está sendo feita. Então, no Apocalipse, os símbolos e os eventos, né, são dados em pares opostos. Isso é uma estrutura comum no Apocalipse. Então, nós temos o cordeiro, temos o dragão. Tem o trono de Deus, tem o trono do dragão. Tem a mulher pura em Apocalipse 12, tem a mulher perversa em Apocalipse 17. Tem o selo de Deus, tem a marca da besta. E assim por diante. Então, se nós temos 3 anjos puros, né, em Apocalipse 14, 3 anjos celestiais, depois nós temos então os 3 demônios em Apocalipse 16. Então o Paulin diz, o que é um demônio? Bem, os demônios no contexto bíblico são anjos caídos. Então nós temos um trio de anjos celestiais em Apocalipse 14 e em Apocalipse 16 temos um trio de anjos caídos, um trio de demônios. Então esses 2 trios devem ser entendidos de forma conjunta. E esta é uma chave interpretativa importante no entendimento do Armagedon no contexto bíblico. Então, os 3 demônios devem estar fazendo, portanto, uma obra de falsificação, de imitação, à obra dos 3 anjos em Apocalipse 14. Muito bem, então nós podemos fazer a seguinte comparação. Em Apocalipse 14 temos 3 anjos, eles representam um grande movimento protestante, cristão, de restauração da verdade na terra. Portanto, eles representam o evangelho eterno, juízo, lei de Deus, sábado e criação. Por que sábado e criação? Porque o primeiro anjo apela para as pessoas adorarem aquele que fez o céu, o mar e a terra. Ora, esta é uma linguagem do mandamento. Em Êxodo 20, versículo 8 a 11, nós lemos acerca do mandamento do sábado. E o motivo para a guarda do sábado, que é dado no mandamento, é exatamente porque Deus criou em 6 dias o céu, o mar e a terra. Bem, por contraste, então os 3 demônios devem representar o oposto disso, ou a falsificação disto. Se o evangelho eterno começou a ser proclamado com a restauração da lei de Deus no contexto do meio do século XIX, então os 3 demônios devem representar também uma obra de falsificação e de oposição a este trabalho de Deus que começa no meio do século XIX. Então eles devem representar um falso evangelho, espiritualismo, leis humanas, domingo em contraste com sábado e evolucionismo em contraste com a criação. Muito bem, quando nos voltamos para o contexto do século XIX, então em 1844 começa um grande movimento de proclamação da palavra de Deus nos Estados Unidos. E esse movimento se espalha pelo mundo. E nós entendemos que este movimento é representado pelos 3 anjos. Porque esse movimento traz o anúncio do juízo investigativo, que é a última fase do ministério de Cristo no santuário celestial. Este movimento faz uma restauração do sábado bíblico em homenagem à criação. Ou seja, as pessoas são chamadas a adorar o Deus verdadeiro através da guarda do dia que ele reservou na sua lei, o santo sábado. Justificação pela fé, grande conflito. Então essas são algumas das questões abordadas no contexto histórico como cumprimento da visão dos 3 anjos em Apocalipse 14. Mas nesse mesmo contexto, no século XIX, começa um outro grande movimento que nós podemos relacionar, sem dúvida, com os 3 demônios. Porque, veja, há o início nos Estados Unidos, numa cultura protestante, daquilo que foi conhecido como a consulta dos mortos. Esta era uma prática proibida, proscrita na cultura americana, e os protestantes a abominavam.
Nas primeiras colônias havia pena de morte para quem consultasse os mortos. É uma proibição bíblica. Mas isso começa então em 1848 e cresce, para se tornar um fator distintivo da cultura norte-americana. Isso está presente no cinema, na literatura, na cultura de modo geral e também nas religiões. Em 1859, há o lançamento do livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin. Consta que o livro é lançado em 1859, mas as suas teses estavam prontas no final da década de 1840. Então, no mesmo contexto em que o sábado bíblico é destacado como sinal da criação, começa a divulgação desta ideologia segundo a qual não existe um criador e nem uma criação, mas uma natureza que evoluiu de pequenas formas de vida para formas mais complexas. E daí outros movimentos que podem ser listados como parte daquilo que nós devemos considerar como sendo a contrafação, a falsificação da obra de Deus. Então aqui temos esta oposição, este quadro que o Apocalipse nos apresenta do Armagedon, uma luta espiritual. E ela é representada nas visões do Apocalipse através da imagem de 3 anjos celestiais, que restauram a verdade de Deus na terra. E do outro lado, 3 demônios, ou 3 anjos caídos, que fazem uma obra de oposição, contrafação à obra de Deus. Muito bem, se você está então preocupado, se você está angustiado pensando no que vai dar esta crise, então eu quero dizer para você, com base na palavra de Deus, que nenhuma crise desencadeada pela ação humana vai trazer o fim ao planeta Terra ou à vida na Terra. Estas crises poderão mudar o comportamento das pessoas, porém o fim virá quando Deus determinar. E na verdade o mundo se prepara para este fim porque 2 grandes coalizões vêm se formando desde o meio do século XIX, uma com o Evangelho Eterno e a outra com a sua falsificação. E este conflito caminha então para o seu desfecho com o momento da volta de Cristo e o estabelecimento do seu reino. Então, amigo, você que nos acompanha pela internet, pelo Facebook, pelo YouTube, então nesta manhã queremos afirmar para você que o mundo de fato vive um momento de crise, mas a crise do coronavírus pode ser apenas uma crise para desviar a atenção das pessoas daquilo que é a crise de fato. Porque a crise de fato, que define o destino das pessoas, não tem que ver com vírus, com bombas e com os interesses políticos das nações, mas com interesses religiosos, espirituais. E esta grande crise está revelada no livro do Apocalipse. Muito bem, então este é um primeiro quadro que nós temos no Apocalipse acerca da última grande batalha.